minhas leitores, aqui é a Mila do De Livro em Livro e hoje finalmente eu vim conversar com vocês sobre o livro Teto para Dois, escrito pela Beth Olery e publicado pela editora Intrínseca. Teto para Dois foi uma leitura que eu fiz em e-book, por isso que eu não tenho livro físico aqui. Na realidade eu até comprei, mas eu resolvi presentear uma amiga, porque é uma leitura que foi tão emocionante, tão sensacional, que eu achava que ter o livro guardadinho aqui não seria uma boa ideia quando eu poderia presentear alguém para que essa outra pessoa conhecesse uma história tão sensacional e incrível como esta. Então foi um livro que me pegou desprevenida, embora o que me levou a chegar nesse livro foi uma resenha em vídeo que eu vi da Ju, do Nuvem Literária, e como ela não costuma ler tanto romance contemporâneo, eu fiquei bastante curiosa, porque uma pessoa que não costuma ler um tipo de livro, lê e gosta, significa que aquele livro tem alguma coisa especial. Então eu arrisquei ler no final do ano passado, eu li em dezembro de 2019, e somente agora, gente, eu tô vindo trazer essa resenha. Por quê? Porque, gente, eu precisava acalentar o meu coração, processar os meus sentimentos. Então eu espero que vocês gostem do que eu vou falar aqui e que eu motive vocês a também conhecerem essa história, caso ainda não tenham lido, né? No final do ano passado eu estava passando por um momento de ressaca, ou então de muitas tarefas, muitas ocupações, e mal eu tinha tempo de ler, então eu resolvi pegar Teto para Dois. Expectativa de que fosse uma leitura leve, engraçada, né, e rápida, fluida, né? Mas foi realmente isso, mas foi algo mais, foi algo que me pegou de jeito, me pegou desprevenida, me deixou sem fôlego, me fez rir, me fez chorar, me fez suspirar. É uma montanha russa de emoção nesse livro, assim, me deixou assim dentro de mim. Não é à toa que depois dessa leitura tão emocionante, tão sensacional, tão incrível, o livro figurou na minha lista dos melhores livros de 2019, que eu fiz um vídeo aqui, vou deixar no iCard para vocês conferirem, acho que é aqui. Mas vamos lá conversar sobre esse livro. Em Teto para Dois a gente vai acompanhar a história da Tiff e do Leon. A Tiff, ela tá saindo de um relacionamento onde ela morava no apartamento do namorado. Então, quando eles terminam, o namorado pede para que ela saia do apartamento. Só que ela não tem muitos recursos, ela acaba que começa a pesquisar apartamentos assim para ela morar, né, ou dividir com alguém. É quando ela encontra um anúncio de Leon, que está tentando dividir o apartamento dele, já que ele também tem um trabalho dele, mas ele precisa de dinheiro por questões pessoais, né? Então eles acabam conversando através de mensagens, através de telefone, para tentar resolver ali a negociação. E quem toma a frente dessa negociação é a namorada do Leon, onde vai se encontrar com a Tiff, vai dizer que eles vão dividir o apartamento, mas que eles nunca vão se ver, porque enquanto ela trabalha o dia inteiro, né, e está em casa à noite, usaria o apartamento apenas à noite, o Leon, ele trabalha a noite inteira e só estaria durante o dia em casa. Então, assim, com essa dinâmica, eles não se encontrariam nunca, não é mesmo, gente? Sim, mas não, porque a gente está falando de um livro que tem aquele clichê, aquela previsibilidade, e a gente sabe que em algum momento ali os dois vão se encontrar. Mas antes a Tiff vai se mudar para este apartamento, onde vai dividir assim o teto e a cama, a mesma cama com o Leon. E nesse apartamento, como ela não tem contato com ele, como ela não vê o Leon, ela acaba deixando post-its, bilhetinhos assim, espalhados pela casa quando quer comunicar alguma coisa, quando quer dizer alguma coisa, quando quer perguntar alguma coisa. E ele também acaba respondendo esses bilhetes dela e também conversando com ela através desses bilhetes espalhados pelo apartamento. Então ali se inicia uma amizade super saudável, super bonita, super fofa, e a gente até fica mesmo que torcendo por esses dois personagens para que eles se encontrem, mas a autora vai demorar aí um pouquinho para fazer com que esse encontro aconteça. Mas eu confesso pra vocês que quando o encontro acontece, vale super a pena ter esperado um pouquinho, porque foi hilário, gente, foi muito engraçado. Mas se engana quem vai ler esse livro pensando que a gente só tem esse romance fofinho dessas duas pessoas, enfim, tentando ali se encontrar, se descobrir, se conhecer melhor. Porque o livro
Teto para Dois é muito mais do que isso, gente. A gente vai ter vários conflitos ali. A gente vai se aprofundar a vida pessoal desses personagens. A gente vai entender também um pouco da vida sentimental e da vida familiar desses personagens. A gente vai entender como eles lidam com o trabalho, com os amigos, com os sentimentos e quais as expectativas deles para o futuro, quais os sonhos dele, o que é que eles estão lutando para conquistar, né? Então é muito bonito a gente acompanhar tudo isso, é muito divertido e é muito reflexivo também. Uma coisa interessante de Teto para Dois é que a história é contada ao longo de vários meses e também cada capítulo é um personagem que vai falar. Tem capítulos alternados entre a Tiffy e o Leon. Então é a partir daí que a gente vai conhecendo mais profundamente a dinâmica e a vida assim, de cada um desses personagens. E apesar de o livro ter os seus clichês, esse romance assim, que vai acontecer entre os dois, a gente também tem outros aprofundamentos, outros temas muito mais profundos dentro desse livro. E é justamente esses temas mais profundos que são o checkmate desse livro, porque não são previsíveis. Você vai ler esse livro pensando que é um romance contemporâneo, um chick-lit, porque realmente ele tem esse tom de chick-lit, de divertido, de engraçado. Mas a gente se surpreende porque não é somente isso. O livro ele traz uma abordagem completamente diferente, completamente inusitada. Ele vai trazer questionamentos e reflexões extremamente pertinentes, extremamente acessíveis e, assim, necessárias, gente. Principalmente para a época que a gente está vivendo, onde esses temas estão assim borbulhando assim na nossa sociedade. Então foi genial essa sacada, essa forma de introduzir temas mais pesados num enredo clichê, numa narrativa mais leve, mais fluida e engraçada. Porque de certa forma isso sopesou assim esses temas, né? Não tornou o livro tão pesado e também não tornou o livro assim tão comum como qualquer outro livro. Trouxe assim um diferencial total para essa narrativa. E aqui eu quero fazer uma parte, né, abrir uma sessão assim de spoilers e eu vou colocar aqui na tela o momento em que vocês podem pular para vocês não pagarem esses spoilers, tá, gente? Mas se você já leu o livro, vem conhecer o que foi que eu achei de algumas reflexões, de alguns temas que a escritora abordou no seu livro. Teto para Dois foi um livro que realmente me pegou desprevenida, me pegou de surpresa, porque ele vai abordar um tema que realmente me toca profundamente, porque eu me identifiquei com a situação, sabe, gente? E o tema que eu estou falando é do relacionamento abusivo, o abuso emocional que o ex-namorado da Tiffy tinha com ela. Então, é uma coisa que eu já passei por um relacionamento abusivo, já sofri esse tipo de violência psicológica, essa violência emocional, esse abuso emocional. Me identifiquei muito, eu fiquei muito sensibilizada com a situação da Tiffy e eu achei genial a forma como a escritora abordou tudo isso, principalmente a forma de que a Tiffy realmente não percebia esse tipo de abuso, esse tipo de violência, esse romance tóxico que ela vivia com o ex-namorado, porque comumente quem está vivendo esse tipo de relação não percebe isso, não percebe que aquilo está acontecendo. É como se a pessoa estivesse cega, apaixonada e não enxergasse que está vivendo um relacionamento abusivo. E o mais interessante é que Oller tratou de relacionamentos abusivos emocionais, de um relacionamento tóxico com abusos emocionais. Porque geralmente a gente vê em livros mais assim, a presença mais marcante em livros é de violência física, né? E aqui a gente tem esse abuso emocional, essa violência psicológica, o que é muito importante para que outras pessoas consigam enxergar isso, sabe? Porque, como eu disse, realmente quem está vivendo esse tipo de relação, às vezes não percebe. Enquanto alguém não apontar, enquanto você não lê algo a respeito disso. Eu achei que Teto para Dois serve como esse alerta para as pessoas que vivem essa situação e não reconhecem e poderem estar ali lendo e aprendendo um pouco mais e acabar percebendo esse tipo de relacionamento. Outra parte que eu achei muito interessante que a Beth Oller trabalhou dentro de Teto para Dois foi o stalker do ex-namorado, a parte em que ele se utiliza dos amigos da Tiffy para tentar colher informações a respeito de lugares para onde ela ia, do que ela estava fazendo, de onde ela estava morando,
Então eu achei isso genial, porque realmente os próprios amigos, né, às vezes não reconhecem esse tipo de stalker e acabam passando essa informação achando que estão ajudando a pessoa para se reatar com o namorado, para fazer as pazes, enfim, acabam se envolvendo num relacionamento que não pertence a elas, na tentativa de estar ajudando, quando na verdade estão ajudando um stalker a colher informações a respeito daquela pessoa. Então, eu achei muito interessante esse tipo de abordagem que a Beth Fiollery colocou ali dentro de Teto para Dois, porque é muito importante que a gente reflita nas nossas próprias situações pessoais, quando alguém vem perguntar, um ex-namorado de algum amigo ou de alguma amiga, vem perguntar onde é que ele está, o que ele está fazendo, com quem ele está saindo, onde ele está morando, então, enfim, é muito interessante que a gente se atente para esse tipo de situação, para que a gente não esteja ajudando um stalker, tá ali perseguindo aquela pessoa, que aquela pessoa já quer dar um basta, que aquele relacionamento não era saudável. Então é muito interessante, eu adorei. Apesar de ter sido uma forma leve, a forma como a Beth Fiollery trabalhou isso dentro do livro, foi um verdadeiro tapa na cara para todo mundo. Eu achei genial. Principalmente também a questão da solução, assim, do plot twist, da resolução desse problema, né? Que foi a questão de tanto o Leon quanto a Tiff não tentarem vingança, não tentarem buscar justiça com as próprias mãos, mas tentarem ali acordos judiciais, entrar com a polícia para tentar solucionar ali o caso. Eu achei uma forma super madura de lidar com esse tipo de perseguição e a forma correta, onde você não perde a sua razão. Porque se você for tentar brigar ou tentar tomar satisfação assim com a violência, tratar a perseguição ou a violência com violência, você vai acabar perdendo a sua razão de buscar por justiça, de buscar por segurança. Então eu achei super madura a forma como a Beth Fiollery colocou ali um norte assim, para quem está vivendo realmente esse tipo de situação. Outro ponto interessante que a Beth Fiollery abordou dentro do livro, que também é um tema muito forte, é a questão da justiça. Que nem sempre a justiça é justa, e isso a gente pôde ver a questão do irmão do Leon, que estava lá pagando por um crime que ele não cometeu, e isso deixa a gente emocionado também de ver o relacionamento dos dois ali apartados, do Leon tá tentando ajudar o irmão. Foi muito emocionante isso e serve também como uma reflexão sobre questões de justiça, né? Sobre a questão de quantas pessoas estão ali lá dentro das cadeias, de presídios, pagando por crimes que não cometeram. Então, traz essa reflexão assim bem pesada, bem importante também para que a gente possa refletir. Teto para Dois foi uma leitura tão significativa, tão emocionante, tão envolvente, tão impactante e tão avassaladora que eu tenho um carinho muito grande por tudo que esse livro me levou a questionar, me levou a pensar, me levou a refletir, sabe? E eu acho que um livro desse, que a gente entra naquela questão de se entreter, de passar o tempo, de tentar se divertir, e a gente sai com uma verdadeira bagagem de conhecimento, uma verdadeira bagagem de emoções. É muito, muito importante uma leitura dessa. E para fechar assim com chave de ouro, a Beth Fiollery ainda trouxe personagens, todos os personagens são emocionantes, são reais, sabe? É como se você pudesse enxergar eles assim na sua frente, na sua cara, como se você também quisesse ser amigo da Tiff, do Leon, dos amigos da Tiff, da família do Leon. Então é muito, muito, muito interessante. De fato, eu assim coloquei a Tiff e o Leon como um dos meus casais favoritos da literatura, porque eles vivem um relacionamento super bonito que começou com amizade. Não começou, nossa, aquele amor à primeira vista, não foi. Foi uma amizade que se desenrolou em um sentimento e que aconteceu assim paulatinamente à medida que eles trocavam esse tipo de correspondência, esses bilhetinhos. Então, antes mesmo de se verem pessoalmente, eles já estavam assim envolvidos um com o outro. Então eu achei assim um romance super, super fofo. E quando realmente se desenvolveu, se desenrolou e eles se encontraram e tal, foi ainda mais fofo ainda, porque a gente via como o relacionamento era saudável, como eles não queriam invadir o espaço um do outro, mas eles queriam fazer parte um da vida do outro. Então foi muito lindo, foi muito envolvente. Para isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo.
E se você gostou, não se esquece de dar um like aqui, de curtir e me dizer se você já leu, se você gostou, se você quer ler. E também, gente, de compartilhar esse conteúdo com seus amigos, para que mais pessoas conheçam esse livro, mais pessoas se interessem em lê-lo, porque ele é realmente transformador. E também, se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Eu vou ficar muito, muito feliz de ter vocês, assim, fazendo parte dessa família. Inclusive, convidem outras pessoas para fazerem parte também. Não se esqueçam de me acompanhar nas redes sociais. Então era isso. Até o próximo vídeo. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Beijo grande. Tchau, tchau.